Você acha que 2025 vai ser um ano de talvez montar posições mais de longo prazo? Mas você acha que a gente pode talvez ficar barato, né, nas diferentes classes de ativos, tanto renda fixa quanto renda variável, enfim, Brasil ficar barato por bastante tempo? Olha, essa é a pergunta que não quer calar, É, né. e Essa é a você faz pergunta bastante. mais importante. Essa é a pergunta, né. Será que a gente já se posiciona já ou será que a gente espera, pra se posicionar? E aí eu acho que tem várias vertentes aí dessa resposta, e a gente pode explorar, cada uma delas, assim. A primeira eu diria que é: quando que a gente se posiciona para uma melhora? Porque assim, crise, os preços vão caindo cada vez mais e o que é barato pode ficar mais barato, né. Sim. Então, quando é que a gente se posiciona? A gente se posiciona, teoricamente, quando a gente acha que tem alguma esperança daquilo voltar. Quando a gente acha que parou de piorar, e aí vai começar a melhorar, né. Teoricamente, é aí que a gente se posiciona. É o caso desse ano, e aí a gente pode começar primeiro, definindo o problema, né, para a gente saber se é o caso desse ano ou não. Qual o problema então, basicamente? O problema é que a gente gasta mais do que a gente arrecada, certo? A gente tem, despesas que crescem, despesas obrigatórias que crescem todo ano, e a receita não cresce no mesmo patamar que as despesas. Até fizemos aí um ano, de aumento de arrecadação. O Haddad ficou conhecido como Taxade, por conta aí do aumento da arrecadação. Todo ano, desde 1999, o presidente que entra entrega uma carga tributária maior do que o presidente que saiu. Se não me engano, só teve um presidente que não fez isso, não lembro se foi o Temer ou o Bolsonaro, mas enfim, teve um presidente só que entregou uma carga tributária menor, mas todos, sem exceção, com uma carga tributária maior e com uma dívida PIB maior. Porque se você gasta mais do que você arrecada, você aumenta a dívida, certo? E essa dívida tem que ser financiada pelo mercado. Então você tem um mercado financiando uma dívida que não para de crescer e que parece que ninguém está interessado em cortar os gastos, que é a solução onde você cortaria na pele, né? Onde você cortaria na raiz do problema. O governo em várias entrevistas, né, José Dirceu, Lula, o próprio Lula no Fantástico, já deu sinais de que não vamos ter grandes cortes. Ele não foi eleito para isso na visão dele. Eh, Ele inclusive foi eleito com uma plataforma de alteração do teto de gastos, alterou o teto de gastos, colocou o arcabouço em 2023. Quando ele colocou o arcabouço em 2023, o mercado comprou o arcabouço, falou assim: "Ó, pelo menos se ele cumprir isso que ele está prometendo, não é uma situação tão ruim, né, uma situação aí de gasto, crescimento máximo de gastos de 2,5% acima da inflação, é melhor do que uma média de 6,5% que foram os governos do PT, então já é uma situação melhor. E aí em 2024, início de 2024, a grande mudança foi que a hora que ele não cumpriu a meta de teto de gastos, ele falou: "Então eu vou mudar a meta". E aí ele descredibilizou completamente o arcabouço fiscal, e aí que as taxas de juros começaram a subir, o câmbio começou a desvalorizar, o mercado começou já a antecipar, o aumento da inflação que vai ter com a desvalorização cambial e tudo mais, enfim. E entramos nesse ciclo. Então, o grande problema da gente ter um trigger de curto prazo para melhora, é que o governo já deixou claro que não foi eleito para fazer grandes cortes de gastos. E pelo crescimento das despesas, que está sendo muito maior do que a gente imaginava, você só vai conseguir equilibrar o nosso resultado fiscal se você fizer pelo menos 250 bilhões de corte. Para entender a conta, né, da onde veio esses 250. Com o crescimento do PIB potencial que a gente tem hoje, imaginando um crescimento do PIB de 2%, sendo um pouquinho otimista aqui, e com o tamanho da nossa dívida e com a taxa de juro média da dívida, a gente precisaria de um superávit aproximado de 1,5% do PIB para estabilizar a dívida pública. Hoje a gente está rodando num déficit de meio. Então, quanto que é
de menos meio para 1,5, né. Quanto que é esses 2% do PIB? Aproximadamente 250 bilhões de cortes de gastos que a gente teria que fazer. Para a gente ter uma noção, assim, também, para a gente ter uma sensibilidade, a reforma da previdência ficou de economizar 800 bilhões em 10 anos, né. E aí a gente gastou 800 bilhões durante a pandemia. Então a gente rasgou uma reforma da previdência durante a pandemia que a gente nem tinha economizado, né, que a gente iria economizar Economizar. ao longo do tempo e na verdade não está economizando, porque os gastos com previdência seguem crescendo, a um passo bem forte. Então nada me faz pensar que a gente vai economizar 250 bi ao longo desses próximos anos, pelo menos até a eleição de 2026. O que deixa o mercado com uma única esperança, que é uma mudança de governo, né. A mudança de governo poderia fazer com que o próximo presidente falasse assim: "Não, eu vou propor uma medida grande quanto 250 bi e resolver o problema do equilíbrio fiscal, levando a gente para uma trajetória de dívida PIB, na verdade não é nem contracionista, é estável. 250 bi é para estabilizar a dívida PIB, não é para resolver, não é para cair, é para estabilizar a dívida PIB num patamar super alto, né. Então, o mercado, assim, quando o mercado vai melhorar? Quando ele tiver uma esperança de troca de governo, que por enquanto Parece na verdade eu acho que o mercado, durante o finalzinho de 24 precificou até a perpetuação do governo no poder, né, a reeleição. Pelo menos o que a gente tem visto nos números, e principalmente na ponta longa da curva de juros, eu acho que é um pouco disso, né, e quando a gente olha exatamente. pra ponta longa, a gente tá vendo taxas acima de 15%, que é uma coisa que, assim, era inimaginável no começo de 24, né. E eu acho que essa é a talvez esteja aí um pouco do upside, né, não sei. Não, com certeza, se você imaginar uma mudança de governo e um novo governo propondo reformas, tá, do montante de 250 bi ou mais, tem muito para andar, tem muito para andar. Quer dizer, uma taxa de juro razoável, neutra para um Brasil, estaria em torno lá de IPCA mais 4,80, IPCA mais 4,5, né. E hoje você está vendo IPCA mais 7,5 nos títulos IPCA+. Então você tem aí uns 3% de juro real, que numa duration aí de 10 anos, você teria uns 30, até mais, de upside, né, uns 30% de upside num título desse. Então tem prêmio. Ah, Você vê ações, assim, mais sensíveis a taxas de juros, né, de empresas de crescimento, que podem multiplicar por 5. Então tem muito prêmio na curva, tem muita oportunidade, tem muita coisa barata. Agora, tem trigger de curto prazo? Não tem também. sim. Então se posicionar agora, é você topar, Talvez seja um pouco precoce, né, até. não digo precoce, porque também, assim, é difícil também não se posicionar. Quer dizer, o que que é melhor? É melhor você garantir uma Selic, vai, uma rentabilidade para sua carteira de grosso modo 14%, vamos supor que a Selic vá para 14, tá. O que que é melhor? É você garantir uma rentabilidade de 14 ou você ter uma carteira com potencial de ganhar 500%? Você abrir mão de 14 para poder ganhar 500, pô, parece bom, não parece? Sim, mas Perto de 500, 14 parece pouco, não parece? Então, assim, as oportunidades que a gente vê hoje na bolsa são tão grandes que é difícil também você abrir mão de estar posicionado, porque a verdade é que você não sabe quando vai ter uma mudança, né. Naquele dia. Quando o Lula passou mal, né. Exatamente, a bolsa subiu imediatamente em um dia mais de Eu 2,5%. acho que era justamente o mercado corrigindo essa expectativa da reeleição, né. Exato, exatamente. É falando assim: "Olha, diminuiu a probabilidade de eleição, porque tem um problema de saúde aqui". E aí depois quando o médico anunciou no dia seguinte que estava 100% ok com a saúde, aí o mercado Acelerou. devolveu tudo. Então, Mais um pouco. tudo e mais um pouco, bem né. Brasil. Exato. Então, mas isso para dizer que se você não está posicionado, você vai perder uma boa parte da alta, não dá tempo de entrar depois. É muito rápido, né. É muito rápido, porque tá todo mundo esperando, eu tô esperando, você tá esperando, ele tá esperando, todos os ouvintes aqui estão esperando, Todo mundo tá né, querendo tá todo acreditar em alguma coisa, né.
Não é? Tá todo mundo assim falando: "Ai, pelo amor de Deus, melhora". Então, quando melhorar de fato, quando ficar um pouquinho mais clara a mudança, vai ser muito rápido o movimento. Você vai poder ganhar 100% muito rápido. Sim. Então, ou você está posicionado. E aceitam um desaforo pra lá e pra cá, eventualmente. É, que esse é o ponto, né, porque quem se posicionar agora também tem que entender que existe uma mudança possível do cenário vindo. Pode ser que ele melhore, pode ser que ele piore. Então, todo investidor que resolver se posicionar agora tem que estar pronto também para que a situação não melhore de imediato. Acho que isso é um ponto importante pra gente definir também. É. Pensando numa continuidade do cenário de hoje, né, então a gente tem aí a expectativa de juros mais alto, uma inflação realmente também não galopando para cima, mas dando uma pontada inicial de aumento. Para o investidor que gostaria de se posicionar hoje, como que você se comunicaria com ele? O que que ele deveria olhar? Aonde estaria mais curto, estaria mais longo? Como que vocês observam isso? Então, eu acho que tem coisas que dá para você fazer, né, ativos que dá para você comprar, que você fica um pouco mais protegido na piora e mesmo assim, se as coisas melhorarem, você consegue ter ganhos. Por exemplo, IPCA+, 2035, é um título que eu gosto bastante. Por quê? Pode subir acima de IPCA mais 7,5? Pode, mas vamos combinar que na Dilma, no pior momento da Dilma, subiu para IPCA mais 7,5, Foi 7,5, né. né, então assim, tá numa taxa historicamente muito alta, tá numa taxa que aguenta muito desaforo. Pode subir mais? Claro que pode, mas já está numa simetria boa. E se as coisas melhorarem e cair para IPCA mais 4,5, como eu falei, você tem uma marcação ao mercado aí contratada de 35% de melhora, né, então é um retorno relevante e você está protegido contra uma alta inflacionária, enfim, tem vários hedges bons aí. Então é uma operação que eu gosto bastante também. Outra coisa que eu gosto bastante, tem alguns fundos imobiliários de tijolos bem descontados, mas que ainda assim pagam proventos, ligados também à inflação, né, então se a inflação subir, você também ganha nos proventos, e se as coisas melhorarem, você ganha na valorização do próprio imóvel, que é um fundo que sofre bastante quando as taxas de juros sobem. Então também são posições muito legais. Eh Ações de crescimento, né, também, eu gosto bastante de ações de crescimento, tem empresas que estão entregando um crescimento bem relevante, e estão muito descontadas, então tem umas empresas de crescimento que eu gosto também, e você está participando do negócio, você está recebendo dividendo, enfim, também eu acho que é uma posição mais, é mais arriscada que as outras, né, mas também é legal de estar investido. Então eu gosto dessas 3 aí, porque eu acho que você consegue ela são preços que estão bem deprimidos, mas eles conseguem tanto te proteger na piora um pouquinho, quanto você consegue um bom upside com a melhora também. Isso eu acho bastante curioso, porque é um movimento que a gente usualmente vê, você citou 2 classes de ativos ligados à renda variável, né, fundos imobiliários e ações, que o movimento é muito claro, quando a gente vê a NTN-B, o yield das Bs mais longas subindo, os investidores eles acham uma barganha e começam a se posicionar, né. Mas quando esse movimento está acontecendo, querendo ou não, o teu prêmio de risco, né, o yield que você também vai ter ao investir em ações e investir em fundos imobiliários, ele também cresce. Porque esses ativos também se depreciam e muitas vezes eles têm, capacidade de repassar preço, têm capacidade de sobreviver às crises econômicas. Tem empresas na bolsa que a gente tem, assim, empresas centenárias na bolsa que já viveram todos os tipos de Brasis que vocês podem imaginar, né. E tem empresas inclusive de setores que na crise eles conseguem consolidar o setor. Sim, Então, sei lá, postos de gasolina, você tem o cara lá do posto da esquina, que numa crise ele quebra, e aí chega a Postos Ipiranga, vai lá e compra, consolida a área e aumenta a market share. Então isso tem aconteceu com o Marco Polo, por exemplo, também, na então Setor de saúde bastante também. setor de setor saúde. de saúde, então assim, nessas horas de crise, realmente, assim, quanto mais você está numa estrutura protegida, diversificada, Sim. mais você consegue sobreviver, né, a uma crise econômica. E a gente tem na bolsa as melhores empresas do Brasil, então muitas vezes elas saem ganhando mesmo, elas saem entregando mais resultado. E você citou um cenário de proteção à inflação, e eu quero te fazer uma pergunta, você é do time que acredita que o novo Banco Central vai ser um pouquinho mais, leniente em relação à inflação, ou você acha que eles vão manter as diretrizes da antiga diretoria?
Você tá em qual dos 2 times? Cara, assim, eu tô muito otimista com esse Banco Central. Eu acho que porque não é só o presidente, né, não é só o Galípolo, é a própria diretoria, os outros membros que foram anunciados são pessoas reconhecidas de mercado, Sim. né, então, acho que se a intenção fosse deixar o negócio mais à la Tombini, né, à la 2013, 2014, você ia ver outro tipo de diretoria sendo formada. Então, sim, toda vez que eu ouço o Galípolo falar, eu falo: "Cara, esse cara tá falando coisa com coisa". E é impressionante pra mim, porque eu vi os vídeos dele antes de ir para o Banco Central, era uma tortura assistir, essa que é a verdade, mas, eu lembro que eu vi ele na Expert, e eu assisti o cara falar, eu falei: "Cara, esse cara deram um banho de loja nele, o que que aconteceu com as coisas que ele fala?". Falando coisa com coisa, falando da importância do mercado como termômetro do que está acontecendo na economia, essa última declaração dele, né, sobre o mercado, que o mercado tem ganhadores e perdedores, que é uma falácia você falar que o mercado está fazendo um ataque especulativo, enfim. Então assim, falas muito pontuais, assim, muito corretas e eu acho que ele tem tudo para fazer um bom trabalho, eu não. Então, assim, pelo que você tá me falando e pelo que a gente vê hoje na curva de juros, acho que a curva de juros ela tá alinhada com o teu discurso, né. Assim, o que a gente vê de patamar de juros é de que talvez o BC precise jogar, a Selic acima de 16, que seria esse cenário. Eu acho um exagero, mas acho que é alguma coisa no meio do caminho. Você acha que tem um pouco de prêmio então, Tem, talvez tem, os vencimentos tem. mais curtos? Tem, porque assim, você do ponto de vista do trader, né, eu já operei em mesa de operações, o que que acontece? Vamos supor que você acha que a Selic vai para 15. Se no mercado tiver precificado 15, você tem todo o incentivo de comprar. Porque se for 15 de fato, que é o que você acha, você perde zero. E se for qualquer coisa sem ser 15, você ganha infinito. Então é o que a gente chama de opção de graça. Então se eu acho que é 15, não pode estar 15 precificado. Tem que estar precificado Mais. 15,5, 16, né, porque entendeu? Sim, Porque se tiver 15, eu compro, né, é aquele negócio da distribuição de Gauss. riscos. É, Você gaussiano. tem o quanto você acha que vai acontecer e tem os riscos, se tem mais risco para piora do que para melhora, não pode estar 15, jamais pode estar 15, porque senão é uma opção de graça. Então, é natural que o mercado tenha mais prêmio do que os economistas acham que deveria ser, ou se é num ciclo de queda, menos prêmio do que os economistas de fato acham que deveria ser, porque daí na dúvida se for aquilo você bate, né, então isso é natural do mercado e faz Você não sentido. recomendaria se posicionar num pré hoje, imagino. Eu gosto de pré, É, eu gosto de pré, o grande problema do pré é que se a inflação sobe demais, ele come todo o seu juro real, né, então você tem, que aconteceu em 2015, né, em 2015, tudo pra 2013 a gente teve a Selic subindo, 2014 também, e aí 2015 a inflação foi 10,67. Então quem comprou 2013 pré-fixado a 10,67 ganhou zero de juro real, porque a inflação foi 10,67. Então o problema do pré-fixado é esse, se a inflação estoura, você perde juro real. Por isso que eu prefiro o IPCA+. Acho que agora vale a pena você pagar para ter esse seguro contra a inflação. É uma situação real, que tem um risco real e eu acho que vale a pena. Mas eu gosto sim do pré-fixado, desde que ele seja a menor parte da minha carteira de renda Curtos, fixa. geralmente mais curtos. Mais para curto do que para longo, sim. Olhando essa disparidade que a gente vê na curva de juros hoje, foi o que mais faz sentido, né. É, mas assim, é uma posição mais arriscada, né, muito mais arriscada do que o IPCA+. Mas se você for pensar bem, tão arriscada quanto um pós-fixado, porque apesar do pós-fixado não ter marcação no mercado e ser aquele que você sempre ganha taxa Selic, também aconteceu isso em 2015. A inflação caso foi 10,67 e a inflação esmaga a própria Selic, né, que a Selic estava sei lá quanto na época, acho que 12, alguma coisa assim, e se falava na época que eu lembro que teve um mês específico que o juro real foi zero.
né, o juro daquele mês, porque você teve uma inflação muito alta e a Selic não estava pagando, aquele mesmo tanto, tanto que as pessoas falavam, né, em não ter mais pós-fixado, a morte do Tesouro Selic, enfim, todos aqueles highlights. Então, o pós-fixado, apesar dele não te gerar marcação a mercado negativa, num cenário desse, ele é bem arriscado. Sim. Se a inflação sobe, você perde juro real. O que a gente tem conversado muito com o pessoal aqui é talvez se fosse se você quisesse expor ao pós, talvez nos mais líquidos, né, que é onde você consegue se alguma coisa tiver só que aí Mas tem você aí tem consegue uma sair, coisa, mas você perde juro você real vai de qualquer forma. mas aí tem uma coisa, porque se você sair, vamos supor, se você tá num pós-fixado, e o cenário começa a mudar para um lado ou para o outro, você pode perder os 2 movimentos, né, ou você vai Exatamente. perder. Ou você perde porque a inflação subiu e você perdeu o juro real, ou você perde porque a inflação caiu e você perdeu a marcação ao mercado. Sim. Por isso que, assim, o pós-fixado, enfim, é o que a gente tem para controle de risco da nossa carteira, né. Mas se você for pensar bem, como ativo, ele não é tão bom assim É, para o momento mesmo atual. com a Selic pode Só que daí você fala assim: "Ah, tá bom, então vamos pôr tudo em IPCA mais". Mas quem aguenta uma carteira é. Com volatilidade de bolsa, né, assim, uma carteira de renda fixa com se for volatilidade de longo bolsa. prazo, mas você poderia até pôr num IPCA mais de um ano, né. Mas assim, é uma carteira bem mais arriscada, então difícil, né, você pensar nisso.